Esse é um assunto muito complexo e difícil de entender. Vou tentar trazer um pouco de luz. Começamos aqui. O coração do homem é mau. A palavra de Deus deixa absolutamente claro que nós pecamos, que nós estamos destituídos da glória de Deus e que não há em nós bem algum, que toda a inclinação dos pensamentos do homem é má. Existe dentro de nós inveja, ciúmes, raiva, rancor, ódio, sentimentos egoístas, luxúria, imoralidade sexual, diversas coisas que não deveriam habitar o nosso coração, mas habitam. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, qual que é o sentimento do cristão diante disso? É entender que eu amo a Deus, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, eu me converti, mas infelizmente ainda existe no meu coração desejos maus, tentações, pulsões de morte, impulsos pecaminosos maus e muito maus. E o fato de eu ser tentado e ter esses impulsos não é pecado em si. E eu não estou errando e desagradando a Deus quando os maus desejos, quando os maus impulsos, quando as tentações sobrevêm sobre mim. O meu erro é quando eu deixo essa tentação fazer morada na minha mente, se estabelecer ganhando luz como um pecado, e eu tomo atitudes concretas. O próprio pensamento pecaminoso de se imaginar pecando também já se torna um pecado consumado. Mas o que eu estou dizendo é, o mau desejo, habitar no coração maus desejos, não significa que você não é uma pessoa de Deus, não significa que você não ama Deus. Significa que ainda existe corrupção no seu coração e que dia a dia você luta contra ela. E que até o último dia da sua vida você vai viver nessa guerra entre a sua carne e o seu espírito. E vai caber a você durante a caminhada da sua vida alimentar mais o seu espírito, se encher do Espírito de Deus, se encher da palavra de Deus, com oração, com jejum, com comunhão, busca ao Senhor, para vencer a sua carne, vencer esses maus impulsos e não cometer os atos que estão vindo na sua mente e no seu coração. Mas os maus desejos em si, as tentações em si, não são em si próprio um erro e um pecado. E por que isso é importante? Porque senão nós entramos num estado de confusão mental muito grande, de neurose psíquica muito grande, pensando que nós não somos de Deus, que nós não amamos a Deus, que nós não queremos fazer a vontade de Deus, quando é o contrário. Qual que é a diferença de um ímpio, de um pagão, de alguém que não ama Deus? É que ele tem os maus desejos, os maus impulsos, ele nem tenta freá-los, ele simplesmente dá vazão e faz tudo aquilo que ele quer, e ele não se importa depois. O crente, ele erra, ele peca na sua caminhada, mas ele se sente mal, ele se arrepende, o Espírito Santo traz à consciência dele os seus maus pecados, as coisas erradas que ele fez, e ele pede perdão ao Senhor, ele tenta voltar atrás, ele se incomoda com aquela situação. O ímpio, o pagão, o descrente, ele nem se incomoda, ele nem sabe, ele nem sente que ele está pegando. Essa é a grande diferença, e nós precisamos entender isso. Tem muitas pessoas confusas dentro da igreja, pensando que não amam a Deus, não se converteram verdadeiramente. Eu não estou falando aqui de sem vergonhice, de pecar a todo custo, de iniquidade, de atos de prática do pecado. Estou falando sobre o desejo e a intenção do coração, que muitas vezes vem sobre nós e nós não entendemos. O cristão tem maus desejos, más intenções? Infelizmente sim. E o que ele faz? Luta contra elas, está em guerra contra elas, se esforça para vencê-las. Quando infelizmente ele erra, ele peca, ele se arrepende, ele volta atrás, ele pede perdão ao Senhor, ele recebe a graça de Cristo, ele vai caminhando até o último